Imagine que você está sentado no sofá, no conforto da sua casa, com o celular na mão. Você lê um comentário de um desconhecido na internet e sente algo que não consegue explicar direito. Uma tensão no peito. Uma vontade de responder. Uma raiva que parece desproporcional para uma discussão sobre absolutamente nada. E você pensa, por que isso me afeta tanto? A resposta não está no comentário. Está dentro do seu crânio. E ela tem pelo menos 100.000 anos de idade. Seu cérebro não foi construído para a internet. Ele foi construído para sobreviver em um mundo onde cada estranho era uma ameaça real. E o detalhe que quase ninguém percebe é que esse cérebro antigo ainda está funcionando dentro de você agora mesmo, interpretando notificações, perfis e comentários da mesma forma que seus ancestrais interpretavam rastros na terra e silêncios na floresta. Para entender como isso aconteceu, você precisa imaginar um mundo completamente diferente do que vivemos hoje. Há cerca de 100.000 anos, um ser humano vivia em um grupo de no máximo 150 pessoas. Esse número não é aleatório. O antropólogo britânico Robin Dunbar passou anos estudando o tamanho do neocórtex humano, a região do cérebro responsável pelo pensamento social, e chegou a uma conclusão surpreendente. Nosso cérebro é fisicamente capaz de manter relações sociais reais com cerca de 150 indivíduos. Não mais do que isso. Acima desse número, a cognição social começa a falhar. Dentro desse grupo, você conhecia cada pessoa pelo nome. Sabia quem era confiável, quem mentia, quem dividia o alimento e quem escondia. A sobrevivência dependia diretamente de saber distinguir aliado de inimigo, membro da tribo de intruso perigoso. E se você gosta de descobrir as histórias escondidas por trás do comportamento humano, da evolução e das coisas comuns que quase ninguém questiona, inscreva-se no canal. Tem muito mais por vir. Naquele mundo, um estranho não era apenas desconhecido. Era perigo. Era competição por território, por comida, por parceiros. Era uma ameaça que precisava ser avaliada em segundos. O cérebro humano desenvolveu circuitos ultra-rápidos para fazer exatamente isso. Ver um rosto desconhecido e imediatamente classificá-lo. Aliado ou inimigo. Seguro ou perigoso. Da minha tribo ou de fora. Esse sistema ficou tão eficiente ao longo de milênios que passou a funcionar de forma automática, antes mesmo da consciência perceber o que está acontecendo. Você vê um rosto e seu cérebro já tomou uma decisão sobre aquela pessoa em menos de 100 milissegundos. Antes de você pensar, antes de você raciocinar, o sistema antigo já emitiu um veredito. Mas isso ainda não explica tudo. O problema começou quando o mundo mudou muito mais rápido do que o cérebro conseguia acompanhar. A internet não tem 100.000 anos. Ela tem pouco mais de 30. As redes sociais têm menos de 20. Do ponto de vista evolutivo, isso é um piscar de olhos. Um fragmento de tempo tão pequeno que a evolução biológica nem chegou perto de processar. Então o que acontece quando você abre o Twitter, o Instagram, o TikTok ou qualquer outra plataforma? Seu cérebro antigo não vê uma tela. Ele vê uma aldeia enorme, barulhenta e caótica, repleta de estranhos. E esse número não é 150. São milhões. E foi aí que algo inesperado aconteceu. O sistema que foi construído para identificar ameaças em um grupo pequeno começou a disparar em escala industrial. Cada comentário agressivo ativa o mesmo circuito que ativaria a visão de um intruso na borda do acampamento. Cada discordância online acende a mesma faísca neural que acenderia quando alguém da tribo rivalizava pela sua posição social. Cada cancelamento coletivo reproduz, no nível do cérebro, a experiência de ser expulso do grupo, que para um humano ancestral era equivalente a uma sentença de morte. A parte mais surpreendente vem agora. Pesquisadores da Universidade de Califórnia realizaram estudos de neuroimagem mostrando que a exclusão social ativa as mesmas regiões cerebrais que a dor física. O giro cingulado anterior, uma área profunda do cérebro, responde a uma mensagem ignorada da mesma forma que responderia a uma pancada no braço. Seu cérebro literalmente não distingue entre rejeição social e dor corporal. Para ele, os dois são a mesma coisa. Porque durante a maior parte da história humana, eles eram a mesma coisa. Ser rejeitado pelo grupo significava morrer sozinho no frio. Isso explica por que uma discussão no Twitter pode arruinar o seu dia. Não é fraqueza. Não é imaturidade. É um sistema de sobrevivência funcionando exatamente como foi programado, só que em um ambiente para o qual ele não foi projetado. E aqui o passado começa a aparecer dentro da vida moderna de uma forma que muda tudo. Pense no que acontece quando você vê alguém sendo atacado nas redes sociais.
Uma parte do seu cérebro sente alívio. Não é porque você é cruel. É porque aquele ataque coletivo ativa o mesmo circuito tribal que seus ancestrais sentiam ao expulsar um membro perigoso do grupo. A caçada coletiva era um mecanismo de coesão social. Ela unia a tribo em torno de um inimigo comum. E ela ainda funciona hoje, mesmo quando o alvo é um desconhecido que disse algo errado em um vídeo de 10 anos atrás. O detalhe que torna isso ainda mais perturbador é o seguinte: nas redes sociais, você nunca vê o rosto completo de ninguém. Não vê a linguagem corporal. Não vê o contexto. Não ouve o tom de voz. Tudo que você recebe é texto, imagem recortada e performance. E seu cérebro tenta preencher esse vazio com os mesmos padrões que usaria para avaliar alguém cara a cara. Só que sem nenhuma das informações que tornariam essa avaliação confiável. O resultado é um sistema de reconhecimento de ameaças operando em modo de pânico constante, disparando alarmes o tempo todo, sem conseguir calibrar o que é real e o que é ruído. Só que havia um problema que os criadores das redes sociais não previram, ou talvez tenham previsto e ignorado. Plataformas digitais descobriram que conteúdo que gera raiva, indignação e medo mantém as pessoas mais tempo conectadas. O cérebro tribal que você carrega é uma ferramenta perfeita para isso. Cada post polêmico é uma isca projetada para ativar seu sistema de alerta ancestral. Cada algoritmo aprende o que te faz sentir ameaçado e te entrega mais do mesmo. Você não está usando as redes sociais. As redes sociais estão usando o seu cérebro ancestral. E isso tem um custo real. Estudos mostram que o uso intenso de redes sociais está associado a níveis elevados de cortisol, o hormônio do estresse. O mesmo hormônio que seus ancestrais liberavam quando precisavam fugir de um predador. Hoje ele é liberado quando você vê uma notificação vermelha. Quando alguém discorda da sua opinião. Quando um estranho te chama de idiota nos comentários. Seu corpo está respondendo a pixels como se fossem garras. A longo prazo, esse estado de alerta constante desgasta o sistema imunológico, interfere no sono, aumenta a ansiedade e cria um estado mental que os pesquisadores começaram a chamar de hipervigilância social digital. Um estado em que o cérebro não consegue mais distinguir entre uma ameaça real e uma notificação irritante. E aqui está a virada que ninguém espera. O mesmo instinto que te faz sentir raiva de um estranho na internet é o mesmo que te faz sentir um calor no peito quando alguém defende alguém vulnerável nos comentários. O mesmo circuito tribal que te faz atacar é o que te faz proteger. A mesma arquitetura neural que cria guerras de comentários cria também comunidades de apoio, grupos de sobrevivência, movimentos sociais e redes de solidariedade. O problema não é o instinto. O problema é o ambiente que o ativa sem filtro, sem contexto e sem consequência. Seus ancestrais tinham algo que você não tem quando está online. Eles tinham o rosto da outra pessoa. Tinham a voz, o cheiro, a história compartilhada, o olhar. Tinham todas as informações que o cérebro precisa para decidir com mais precisão o que é ameaça e o que é simplesmente diferente. A próxima vez que você sentir aquela tensão familiar ao ler um comentário de um desconhecido, talvez valha a pena pausar um segundo. Não para ser mais gentil, não para ser politicamente correto, mas para reconhecer o que está acontecendo dentro de você. Um sistema com 100 mil anos de história tentando proteger uma tribo que não existe mais da forma como existia. Você não é fraco por sentir isso. Você é humano. E ser humano significa carregar dentro do seu crânio um mapa do mundo que foi desenhado muito antes de existir qualquer tela. O mundo mudou. O cérebro ainda está chegando lá.